Boa noite. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos, Joilson. Bem, hoje nós vamos fazer a segunda parte, né? Na primeira parte a gente falou sobre a história da apometria, sobre como começou, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais também da questão aqui do como a gente trabalha aqui dentro do nosso próprio hospital, tá? Então, o que está falando aqui, né? Que o que a apometria tem de facilidade, que quando a gente vai desdobrado, a gente tem muito mais facilidade de trabalhar com a equipe de cada um. Então, os médiums são colocados desdobrados para o hospital e se sabe que na apometria, a gente não, as casas espíritas trabalham com o espírito incorporando nos médiuns, certo? Na apometria é o contrário, é os médiuns que vão ser desdobrados para trabalhar lá no campo espiritual com a equipe. Então, a técnica da apometria, o grande êxito dela é essa facilidade que o médium vai ter de sair do corpo, tá? E entrar a sua equipe com a equipe da onde você está sendo desdobrado. Eu sempre repito, gente, ninguém vai ser desdobrado quando está trabalhando num grupo de apometria para qualquer lugar. Tipo, eu estou desdobrado, então eu vou para não sei aonde. Não. Toda pessoa, quando ela está sendo desdobrada dentro de uma casa de grupos de apometria, ela vai estar sendo desdobrada para algum campo informacional daquele coordenador. Se ele trabalha com a Umbanda, se trabalha com Kardec, vai do grupo. Então, por isso que a apometria se torna mais fácil esse contato com a equipe espiritual. Aqui, a gente não costuma ter também a questão de, por exemplo, assim, eu tenho um mentor tal, então eu vou me desdobrar e contar comigo. Não. Aqui a gente trabalha com uma equipe que está disponível para o local. Então, por exemplo, assim, se a gente vai atender o consulente, desdobrou o consulente, se o caso dele for uma equipe de cardiologista, por exemplo, ele vai ser atendido por essa equipe. Se ele precisa por exemplo, ele está com um problema da saúde mental, ele vai ter a equipe que vai estar direcionada para psiquiatria, psicólogo. Então a gente tem toda essa dinâmica de atendimento. Então a gente não especifica mentor ou equipe dentro da equipe. Por isso, porque cada um vai acessar a equipe que está disponível dentro desse hospital que a gente trabalha aqui. Pode passar, né? Tá, mas acaba assim que, vamos dizer assim, uma pessoa que incorpora, né? E recebe o seu mentor, ou recebe a sua entidade, não sei qual, se ele manda ou espírita de Allan Kardec, qualquer um desses, eles podem receber esse médico desse hospital espiritual, incorporar ou não? Então, esse é uma coisa bem separada? Não, é assim, ó, dentro da apometria, a técnica apométrica, o diferencial dela dos centros espírita é o desdobramento. Então, não existe a incorporação do mentor, não há necessidade, porque esse é o grande segredo da apometria. Elas podem ocorrer, ou não? Isso. Então, eu entendo que pode ocorrer. Pode ocorrer, mas depende muito da orientação da casa. Tem casa. Ou do hospital espiritual, né? Isso. Não, Graça, é que, por exemplo, aqui dentro do Flor de Luz, ele já é um hospital. Então, o hospital, de repente, pode, de repente, se utilizar desse médium que está aqui, que é o... Não. Pode, mas não acontece. Mas poderia. Poderia ser a casa, como o juiz falou. Se o coordenador dessa casa, ele tem essa dinâmica de incorporação, pode. Mas o correto é a apometria, que é a técnica, ela não é ligada a nenhum tipo de incorporação ou grau de mediunidade. Por isso que existem as 13 leis, por isso que existem as técnicas que a gente utiliza. Então, a apometria,
fala, por distância, você se desdobra do seu corpo etérico para esse trabalho. Agora, por exemplo, se a casa também lá junto tem médios de incorporação e é uma casa talvez que trabalha com banda, trabalha com Kardec, não importa, tem casas que trabalham com todos os tipos de mediunidade, mas a apometria, ela, e principalmente aqui, o que eu estou tentando falar, que aqui a gente tem um trabalho, na verdade, sistematizado no desdobramento. Sem participação de espíritos. De espíritos. Somente do hospital, né? Que Só é do hospital. Isso, só da estrutura do hospital astral. E que você desdobra para acessar. Isso. Mas num caso assim, vamos dizer, uma pessoa, ela não incorpora, mas ela é intuitiva, ela pode estar intuindo ali algo. Ou ela desdobra. Graças. Ou se ela não desdobra, só tem a intuição ali presente. Não, é que, por exemplo, vamos separar, por exemplo, o que é uma técnica e o que é uma mediunidade. Você está falando bastante do grau de mediunidade. A técnica, ela é desdobramento. Qualquer pessoa que desdobra, ela não é, talvez, um médium. Ela pode ser uma pessoa de um evangélico, católico, qualquer religião que ela pertencer, ela pode desdobrar. Não, sim, isso eu entendi, mas eu digo assim, numa hora de uma sessão, se a pessoa já tem esse dom, um dom, ela pode ser entregada ali na hora? Ou não? Essa é uma coisa assim que é mais para desdobrar e não ser usado o seu dom do próprio encarnado, vamos dizer, da pessoa que está ali trabalhando. É que na apometria, gente, todo mundo tem noção que a apometria só trabalha com espírito. Nós não trabalhamos na apometria só com espíritos. O que é desdobramento? Desdobramento é do corpo da pessoa, certo? Se você desdobra o seu corpo, você não é espírito. Sim. Deu para entender? Deu. Então a apometria não é uma causalidade de você ser espírita ou mexer com o espírito. Desdobramento é do corpo etérico da pessoa. Sim, entendi. Agora você entendeu? Entendi, sim. Por isso é bom sempre as perguntas, né? E acaba esclarecendo. Pode passar. Nós lemos aqui? Não, não é. Ah, tá. Acompanha então. Não, pode passar. O tempo todo, a equipe desdobrada acompanha quem vem do campo, o que vem do campo. Pelo acesso ao desdobramento, fica mais fácil a observação do campo, do paciente e do local. Os detalhes e a descrição dos ambientes visitados, os diagnósticos, os prognósticos do atendimento do paciente à distância, praticados pela equipe do astral e acompanhada por nossa equipe de médios. Por tudo que observamos, não há como escapar a evidência de que com a apometria o processo terapêutico se amplia e diversifica. Ela possibilita uma medicina para os corpos sutis, realizada por uma equipe de médicos do astral, junto à medicina humana dos encarnados. Além disso, operacionaliza a regressão dos consulentes, as vidas anteriores e as traumas de infância. Ao terminar o tratamento pelas equipes do astral, o paciente é reconduzido de volta ao corpo físico e cuidamos sempre para que haja perfeito acoplamento entre os corpos astral e o físico. Caso contrário, pode sobrevir tonturas, sensação de vacuidade e mal-estar. Vocês lembram? A gente falando, lembra-se que eu vou estar sempre falando do Hospital Flor de Luz, que é aqui. Então, a gente tem todo o cuidado. Aliás, não é todo cuidado, é que dentro da técnica do Lacerda, uma das leis é o desdobramento e a outra lei é o retorno. Entendeu? Então, quando você desdobra, você tem que ter todo o cuidado. Hoje, engraçado, né? Quando eu comecei na apometria, em 2012, a gente tinha muito assim, quando às vezes se desdobrava, se encontrava muitas vezes com um consulente, ou até um médium mesmo que estava desdobrando, a gente usava o termo de muito miasmas, às vezes chegavam amarrado, entendeu? Assim, então, quando você desdobra um paciente também, você pega ele num quadro mental, que às vezes a gente tem que trabalhar antes para desdobrar. Ou
Hoje não, hoje a equipe aqui, a gente está trabalhando, é muito mais fácil, a gente já desdobra, a gente já consegue perceber o que está acontecendo, né? E já fazemos o atendimento. E quando volta, vocês lembram que a gente sempre coloca numa sala, onde vai ser passado para o tratamento para verificação de como o consulente se encontra para a gente retornar. Então, por que a gente faz isso? Para não acontecer isso aí, ó. Para não ter tontura, para não ter mal-estar. E mesmo assim tem gente que tem hora que sente. Entendeu? Então tem hora que coisa. Embora a técnica seja bastante simples, há toda uma série de circunstâncias correlatadas e regidas por leis especiais, que dificulta sua aplicação, tornando-se complexa. A sua prática exige cuidados especiais, com atenção constante aos detalhes dos fenômenos. A propósito, alertamos que a simples curiosidade e a prática frívola e sem finalidade constituem também fatores negativos que condenam ao fracasso qualquer tarefa espiritual. Isso aí entra naqueles que eu sempre falo para vocês, vão até onde vocês percebem que aquele consulente dá conta. Senão vira, tipo, experiência com o paciente, né? Então, você abriu a ficha do paciente, você vai falar, eu costumo ensinar vocês serem muito práticos, né? Tipo, vi isso, isso, isso. Mas tem médios que não, fica, não, tô vendo isso. É uma vida passada, por exemplo, começa a descrever tudo aquilo da vida passada da pessoa. Entra demais no campo. Entra demais no campo. E não é necessário. Para o paciente, para o consulente, não é importante. Entendeu? Então tem Ou até mesmo para quem está entrando não se prender. não se prender, é isso mesmo. Quer falar uma coisa disso? Nesse campo de atividade, operando em horizonte livres e fora do involuntário carnal, torna-se absolutamente imprescindível a harmonia de todos os componentes do grupo. Isso também é muito importante, gente. Por quê? Quando você está em equipe, trabalhando em equipe, você faz parte de estar olhando o corpo da pessoa, o joelho está olhando outro corpo, você está olhando outro corpo. Então nada por exemplo, eu não vou falar porque, não sei, isso aí não acho que não. Não, gente, nós estamos em equipe trabalhando com aquele consulente. Então, o que eu não percebi, ele percebeu, você percebeu, você percebeu. Então, tudo que é falado, a partir do momento que o consulente foi aberta a ficha dele, tudo é dele, não é nosso. Deu para entender? Não pertence a nós decidir se vai falar ou não, porque pertence ao consulente. Para ele é importante. Se apareceu ali, mas nossa, eu não vou falar não, só dei um braço aqui, ó, e eu acho que é minha, não sei o quê. Não, gente. Então, às vezes, conosco já aconteceu isso, né? De às vezes a gente não falar e depois no final falar, puxa vida, mas eu estava vendo aquela dor, né? Já aconteceu várias vezes. Que alguém quis falar e acaba. Mas tem coisas assim que acaba sendo delicada para falar, né? Não. Dentro do campo de apometria e de campo, apareceu do consulente. Não, eu sei, mas tem coisas assim que não dá para falar ali, né? Por exemplo, se é um caso muito delicado, muito pessoal, se apareceu um campo, tem horas que não dá para você chegar e te falar, Vanusa, aconteceu isso, aquilo. É que para quem está coordenando o trabalho, que no caso é o coordenador, para ele, às vezes, você ter falado aquilo ajuda a entrar no campo de algo que vai curar ali. E nada no campo, gente, vem assim, tipo, por acaso. Pertence e a pessoa está aberta para ouvir. Normalmente, o consulente nada registra, nada vê, nem sente algo que possa classificar como normal. Algumas vezes, porém, insensitivos, observam esse fenômeno como tontura, sonolência, nós já falamos sobre isso. Ao cabo de poucos minutos, termina o tratamento pelas equipes do astral e o paciente já é reconduzido de volta ao corpo físico. Pode passar. Isso nós já falamos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o livro, né, que eu acho que o Lacerda quis deixar de legado, né? Então, o livro Espírito e Matéria, de José Lacerda de Azevedo, tem como principal objetivo apresentar uma nova visão sobre o universo, abordando a relação entre espírito e matéria, com esses dois aspectos fundamentais da realidade humana e cósmica que estão interligados. A proposta do autor é mostrar ao leitor uma nova perspectiva sobre o mundo,
destacando a ideia de que o mundo material e o mundo espiritual não são separados, mas fazem parte de uma realidade única e interdependente. Então a gente tem mania de ir para as casas espíritas e achar que ali estou ali no templo, ali eu vou, por exemplo, ter um comportamento. E lá na minha casa eu tenho outro comportamento. Não, nós somos interligados, tanto com o nosso corpo eterno o tempo todo, na nossa casa, no nosso trabalho, na casa espírita, no grupo espírita, ou em qualquer lugar. Então a gente tem as emoções o tempo todo interligado e a gente tem que saber trabalhar isso. E é isso que a apometria faz. A apometria é muito mais ligada para o emocional do que para o espiritual. Porque o tempo todo você está trabalhando com o duplo etérico. O duplo etérico é um dos corpos que trabalha muito no emocional nosso. Então, é isso. Gente, eu estou falando, vocês não estão me perguntando, está tudo bem? Está tudo ótimo. Então, o conceito central do livro é que a matéria e o espírito são duas manifestações da mesma realidade, sendo que o espírito é a essência eterna e imutável, enquanto a matéria é transitória e imutável, formada por energias que se organizam em diferentes formas. O autor ele busca explicar que para compreender de maneira mais profunda a natureza da vida, é necessário entender como essas duas dimensões interagem e se influenciam mutuamente. Então, quer dizer, está falando que a gente não está longe da conexão. Até agora, quando eu estava montando para vocês aqui o slide, eu li muito uma coisa também chamada ecomedicina. Vai surgir com o tempo a questão da ecologia, do meio ambiente está ligado com a nossa saúde. Eu achei isso muito legal, porque a gente não está separado de nada disso, a gente não está separado dos nossos movimentos. Estamos todos interligados. Em todo momento. Inclusive com a natureza. Com a natureza. O propósito do livro é mostrar um novo mundo. O objetivo do livro que você mencionou, o autor acredita que o avanço da consciência humana é a busca pelo autoconhecimento. São meios pelos quais podemos alcançar esse novo mundo. Isso envolve uma grande parte do entendimento das leis espirituais que governam o universo, bem como a compreensão da interconexão entre o espírito e a matéria e o papel do ser humano nesse contexto. Então, explicadinho, assim, não precisa falar. Pode fazer. Vai que surge aqui. Você pegou bem no resumo. Do resumo. A espiritualidade e a ciência. José Lacerda de Azevedo, ele também propõe uma integração entre a ciência e a espiritualidade. Ele tenta mostrar que a ciência, especialmente a ciência espiritual, pode explicar de maneira lógica e racional os fenômenos que antes eram considerados místicos ou sobrenaturais. O livro Espírito e Matéria é uma tentativa de harmonizar a razão científica com a visão espiritual, sem deixar de lado a experiência subjetiva e transcendente que o ser humano pode vivenciar. Ao abordar a interação entre o espírito e a matéria, o autor oferece ao leitor uma nova forma de ver a realidade, onde a espiritualidade e a ciência se completam, e o ser humano é visto não apenas como um ser material, mas como uma entidade que evolui espiritualmente ao longo do tempo. A obra sugere que a compreensão dessa realidade mais ampla pode trazer benefícios para a vida prática, além de nos ajudar a enfrentar os desafios da existência com maior clareza e entendimento. O livro também oferece orientações sobre como chegar até esse novo mundo, sugerindo práticas espirituais, estudos e atitudes que podem levar o indivíduo a maior conexão com o aspecto espiritual de sua vida. Ele enfatiza que para alcançar um maior equilíbrio entre o espírito e a matéria, é necessário um processo contínuo de evolução, o aperfeiçoamento interior, algo que envolve o autoconhecimento, a disciplina moral, a abertura para a compreensão mais profunda da vida e do universo. Tudo bem até agora? Em resumo, o livro de José Lacerda de Azevedo visa expandir os horizontes das percepções humanas, oferecendo ao leitor um caminho para descobrir uma realidade mais profunda e espiritual, e apontando os meios para alcançar esse novo entendimento através do estudo, da reflexão e da vivência espiritual. Ele nos convida a transcender a visão limitada, materialista da vida, reconhecendo que somos seres espirituais em processo de evolução constante.
passamos, né, gente? Mas não tem, e sempre evolução, né? Sempre um conhecimento. Porque eles veem. Pode falar. Voltando só um pouquinho com relação à ciência. Começaram, né, a fazer muitas pesquisas com relação à espiritualidade, né? Eu vi alguns relatos, né, dessas experiências, como, por exemplo, tem um caso que eles, assim, colocaram numa balança uma pessoa que ela estava já desenganada, né? E quando ela veio ao óbito, no momento do óbito, a balança, ela pesa, a pessoa está lá, e eles com o monitor ligado, né, tem um peso, né? E daí, quando acabou de falecer, todos os equipamentos detectou que a pessoa faleceu, eles olham para a balança e ela pesa menos. A pessoa tem um peso menor por conta do espírito. Então, eles alegam que o espírito saiu do corpo e daí já desprendeu, né? E daí é onde o peso modifica. Isso foi feito uma pesquisa em cima disso, tá? Teve uma pesquisa, desculpa eu estar voltando, tá? É porque eu meio que acabei, você foi passando, né? Acabei e já tem também outros estudos também, isso da parte da ciência, né? Que por exemplo, se um médium, eu acho que até foi no Fantástico, não foi? Que apareceu? A pesquisa dos médiums, né, que ele tem uma diferença no cérebro, né, há uma diferença ali, eles fazendo... Uma alteração genética. Isso, quando ele incorpora, modifica totalmente algumas coisas assim com relação ao cérebro. É o lobo cerebral, né? Então, a ciência já está se interessando, a ciência se interessa em estar observando isso, já tem um campo de visão já aberto para estar fazendo essa análise e estudo. Então, assim, a espiritualidade e a ciência, elas já estão meio que querendo se unir. E parece-me que saiu essa semana, não sei se foi como fala? CRM chama, né? Da medicina, também já liberou algum trabalho junto com a espiritualidade. Achei legal isso. Então, a doutora Lacerda, né? Ele se interessou. A esposa dele é médica, né? Então, talvez é por isso, né, que de repente ele foi para esse lado, sendo médico. Né? Várias especialidades, eu acho que ele tem, né? E tem vários outros doutores também que se utilizam exatamente da mediunidade com a medicina. Então, na verdade, é a nova era, né? A nova era agora que nós temos agora vai ser ligada com a ciência, não adianta. Isso é bom, isso é uma coisa que... O doutor Frutuoso, que é muito conhecido, assim, que trabalhava com cometria lá no Rio de Janeiro, ele fala, na verdade, que nenhum médico trabalha sozinho. Isso é uma percepção do médico. Mas, na verdade, ele está sempre incluído ali por outro companheiro. Na verdade, a gente provavelmente assim. A gente no dia a dia, nas nossas tarefas também. Tem relato também que eu não sei bem, eu estou falando um pouco por alto, porque eu não lembro bem, faz tempo que eu vi, de médicos, né, tá em cirurgia e ver coisas assim que ele fala, realmente existe algo, porque aqui foi estranho o que aconteceu aqui em sala de cirurgia. São vários relatos, não é só um não. Eles só não comentam e não falam e não espalham. Até pelo cientista também, pelos avanços que a gente tem na humanidade, né? Como Albert Einstein, Darwin. Eu ouvi relatos mesmo que a vida espiritual veio até de outros planetas vieram ajudar eles a trazer esses avanços para a humanidade. Pode passar. Desculpa, tá bom. Não, gente, já está conversando. É que tem hora que eu me desligo. Então tá. Como que... Gente, mas aqui falando do atendimento ao conselheiro, né? A forma como nós trabalhamos aqui não é a mesma forma que tem aí para fora, gente. A gente usa maca, a gente coloca o paciente na maca e atendemos na maca. A maioria dos grupos de apometria trabalham com o consulente sentado. E a equipe ao redor. Então, a gente tem, eu queria falar um pouquinho também sobre isso. Por que eu montei na época essa metodologia de trabalho?
fato de que a apometria ela não consegue chegar a ser uma coisa completa. Ninguém olha para a apometria. Sou sincera com vocês. Eu percebo que ninguém enxerga a apometria. As pessoas enxergam, eu sou médium da Umbanda, eu sou médium do Kardec, eu sou médium não sei da onde. Mas a apometria, que é a técnica, ninguém enxerga. A maioria quer receber mentor, a maioria quer incorporar, a maioria quer ter equipe tal do mentor tal. Gente, as casas espíritas, os centros espíritas, graças a Deus, já está cheio. Já tem casas espíritas de tudo que é tipo cheio, tá? Assim, eles têm assim, eles têm conselho, eles têm não sei o quê, eles já estão tudo ok. O que nós temos que embasar hoje é a apometria. Porque a apometria, por ela ser uma técnica, a maioria dos médiuns não querem ter o trabalho de desdobrar, a maioria dos médiuns quer receber o mentor, aí o mentor tem um nome lindo, aí ele tem um mentor que, entendeu? E a apometria não consegue ser embasada. Ela não consegue coexistir dentro dos lugares. O que ela faz? Ou as casas, os grupos fecham, os grupos não têm persistência, mas não é porque os grupos não têm persistência, gente. É porque os médiuns que estão dentro das casas, que são de grupos de apometria, não querem olharem para a apometria. Não, talvez não se encaixam também. Né? Mas não é isso. É que os médiuns não conseguem entender que a apometria, ela é uma técnica, e eles vão ter que olhar para isso. Eles vão ter que entrar dentro do sistema da técnica. A maioria quer falar de incorporação, de... É que o médium, ele quer colocar em prática a mediunidade dele. Entende? E a técnica fala não, você não precisaria de mediunidade para fazer a apometria. Entende? Porque é uma técnica. Você está dando comandos. A mediunidade poderia te auxiliar no processo de aplicação da técnica, melhorando, sabe, a efetividade dela até. Mas nada impede, porque é uma técnica. Aonde entra talvez aquilo que eu comentei, da intuição da pessoa, que ela já é intuitiva, ela está usando a técnica. Mas, Graça, o que o médium não está conseguindo entender é isso. A mediunidade dele não vai parar de coexistir. Sim. A briga está sendo do médium não compreendendo que a mediunidade dele não vai acabar ele olhando para a técnica. Pelo contrário, ele vai até se desenvolver mais, né, Joilson? Eu também acho. Ele vai muito mais evoluir, ele vai muito mais entrar em contato com a espiritualidade, porque o que vai acontecer com o tempo do mundo espiritual? Não vai descer mais espíritos para a Terra, gente. Eles não têm mais frequência para vir para a Terra. Então, as equipes que trabalham em dimensões altas, eles não conseguem mais vir para essa dimensão que está baixa. Então, muita gente aí em centros espíritas está incorporando obsessor, como a gente fala, né, Gilson? Ego, né? Isso. O ego, falou tudo. É que eu acho assim, sem querer responder, a gente ficou muito preso nessa coisa de mediunidade ligada à incorporação. Incorporação. Então eu estou aqui, eu sou médium, eu incorporo, sei lá, o espírito do Dr. Fritz, de um outro doutor, só que você vê que não é você que está fazendo. Você é só um tipo, como o pessoal na Umbanda fala, você é um cavalo. Um cavalo. Agora a ideia da apometria é que o cavalo se desenvolve. Você entendeu? Sem precisar do espírito. Mas não significa que não tenha o apoio dele. E às vezes a pessoa que está incorporando não sabe nem a evolução do espírito que está sendo incorporado. Às vezes é um espírito zombeteiro. Isso, é simplesmente um trabalho ali. O cara monta em cima de você, faz o trabalho e vai embora. E você? Eu sou médium. Mas você não se desenvolve no processo. A apometria, ela faz a pessoa, eu mesmo, zero mediunidade, pelo menos na minha visão. Eu entrei e aquilo tudo acontecendo, aí o campo vai abrindo. Mas é porque você vai praticando em qualquer coisa, sabe? Em qualquer coisa. Usar o computador, montar isso aqui, você vai aprendendo.
Aí vai aumentando a sensibilidade. Eu comecei a perceber coisas no campo que eu falei, mas isso é o quê? Que até no início você deve ficar até cético, né? Tipo, lógico, porque você não entende, tá vendo um monte de coisa acontecer lá, né? Tratando um monte de coisa lá, vi um chip aí no seu cérebro e tal. Cara, eu não tô vendo nada aqui, eu não tô nem sentindo nada. Mas com o tempo você vai começando a perceber que tem alguma coisa ali. Com o tempo você vai entrando em sintonia com o campo. Interessante, né? Tá no campo, faz hora mesmo. Procedimento para atendimento de um paciente. Então tá. Como que é feito então o atendimento ao consulente, tá? Ele vai ser colocado numa maca, no nosso caso. Tem lugares que não é. Aqui a gente preenche sempre uma ficha, tá? Com o nome completo, pede o histórico, apesar que quando entra ali a gente vai para o campo e não dá tempo de ler, mas é porque nossa equipe é pequena e a gente não tem tempo de fazer todo esse movimento não. Então a gente faz o que pode. Então, depois é desdobrar e dissociar os corpos etéricos, tá? Com impulsoterapia, gente. A apometria, ela trabalha o tempo todo com esse termo, o impulsoterapia, impulsos. Tá? O que é os impulsos? Os impulsos, mais pra frente ali do slide, a gente vai falar sobre o quanto. Mas eu acho que deixei o quanto para outro slide. Então, na impulsoterapia, você está usando um comando de energia de toda a equipe que está praticamente trabalhando. É por isso que quando eu falo que eu estou coordenando, gente, vamos comigo, gente, olha aqui, vamos comigo. Por quê? Porque quem está coordenando, ele está coordenando o campo, condensando uma energia para ser mandada esse paciente. Então, a equipe toda tem que estar trabalhando praticamente junto ali, na hora que a gente está fazendo o atendimento prático. E muitas vezes um está pensando não sei o quê, o outro está não sei o quê, e o coordenador está tentando ali. Né? Então a gente. Coordenador. O coordenador. Aí depois a coordenadora chega, tô tão cansada. É o coordenador, né? Mas não, Desculpa, brincadeira. É brincadeira à parte, mas na hora que estamos trabalhando em equipe é muito importante isso. Porque a gente está condensando. Gente, você sabe o que é duas coisas importantes. A equipe enxergar a apometria, é o primeiro passo. Segundo passo, a equipe entender que a partir do momento que abriu a ficha do consulente, a equipe está toda à disposição daquele consulente. Acabou? Abriu a ficha do paciente, do consulente, não estamos mais à nossa disposição. Nós abrimos um campo de alguém que está ali deitado, desdobrado, e nós temos que estar junto. Então a gente vai estar junto com esse consulente, fazendo todo o trabalho de desdobramento, que é uma coisa muito importante. É que a equipe tem que entender, tudo bem, tem um coordenador que ele vai fazer todo o trabalho, se não ser alguma coisa de voltar, de coisa. Mas é importante que toda a equipe esteja em sintonia para que nada perca o controle. Semana passada nós tivemos um caso que precisava de controle. Entendeu? Então, a gente sempre tem que entender que sentou em equipe, nós estamos aqui em equipe praticamente, nós estamos sentados, de alguma forma nós estamos conectados numa densidade de energia. Entendeu? Então, essa impulsoterapia é isso, o coordenador vai pegar todo esse campo de energia que está sendo trabalhado e condensando para mandar o trabalho junto com a equipe lá de cima. Então, o tempo todo a equipe lá em cima, a gente desdobrado junto com essa equipe e o consulente também desdobrado. E quando a gente retorna o consulente, a gente percebe quando o consulente voltou, quando não voltou. Por quê? Porque a gente está percebendo todo o trabalho que a equipe está fazendo. E o que eu amo nesse hospital nosso é a quantidade de tratamentos, assim, médico que tem. Assim, a gente tem o tempo todo ali tratamentos, assim, bem área médica mesmo. Então a gente fica apaixonado pelos tratamentos, né? E a gente tem bastante gente que já vem, pelo menos. Outro detalhe que eu quero falar desse hospital também é a questão da continuidade, que vocês não vão achar em lugar nenhum. Os grupos de apometria, eles são pontuais. Você vai lá uma vez, esporádico, é atendido e pronto. Aqui não. A
gente costuma dar assistência de tratamento, por exemplo. Tem paciente que vem aqui o ano inteiro com a gente, então a gente está acompanhando ele o ano inteiro. A gente está sabendo como ele está, a gente está vendo se ele melhorou, se ele não melhorou, a gente está dando toda essa assistência para ele. Então eu acho assim, que por isso que eu coloquei a metodologia sistematizada do Hospital Freud Luz. Porque aqui nós temos um método de trabalho que você não vai achar em outro lugar. Tanto é que eu tenho muita gente que vem de fora e fala pra mim assim, gente, eu andei tanto onde eu fui e não achei nenhuma apometria. Porque aí eu brinco, será que eu faço apometria mesmo? Porque todo mundo tem muito esse olhar mais de médico que o Joil está falando do que da apometria. Mas nós vamos conseguir fazer um trabalho sistematizado para que a apometria possa criar uma base que ela não tem, entendeu? A apometria vai ser expulsa em todos os lugares de qualquer casa espírita, porque não importa, não tem assim, talvez é culpa dos médios, porque se os médios sistematizassem esse trabalho, as casas espíritas estariam ao contrário, estariam falando, poxa vida, eu vou levar para minha casa. Mas não faz essas... não aplica as leis, não aplica a dinâmica da apometria. Então eu acho que é mais ou menos isso. Acho que ali dá para fugir, né? E com relação ao retorno do consulente, por exemplo, como você disse agora, por exemplo, assim, esse retorno é importante, porque assim, tem muitas pessoas quando chegam a fazer o primeiro atendimento, não abrem o campo, ou até mesmo ela se fecha e não deixa abrir o campo, né? E já quando vem um retorno, é totalmente diferente, o atendimento é outro, né? Abre vários campos, parece assim que o primeiro atendimento serviu para poder dar uma leveza para a pessoa e daí sim abrir esses campos todos que está precisando e necessitando de tratamento. Quando eu recebi esse propósito desse lugar, era isso que eles queriam que eu fizesse. Tratamento. Porque eles falavam sempre falam que a saúde mental vai aumentar muito no Brasil. E que a gente precisa ter lugares onde essas pessoas que não estão doentes só com mediunidade, elas estão doentes emocionalmente, elas estão doentes dos problemas pessoais delas também, onde elas podem ser. Esse hospital, a gente trabalha muito com acolhida, você vê que a gente conversa, a gente faz o acolhimento, a gente sempre procura dar um tratamento de assistência. Então, seria a mesma coisa de estar na Terra. Quando você vai no hospital, o que você faz? Você não vai lá e vai dar um tratamento com os médicos? Então, a gente tem continuidade. O legal também é que tem paciente que não tem com quem conversar em casa e vê a gente como uma pessoa para se abrir, entendeu? Para conversar. É que só esse processo já É é cura, né? Já é terapêutico. Super. Eu peguei uma pessoa no tratamento, faz um tempo atrás, que ela foi tratada por uma pessoa sempre fechada, dizendo que tinha problema no joelho. Depois foi tratado por outro, sempre fechada. De repente veio um dia, eu acho que ela estava aberta, né, sendo tratada. Daí ela começou a falar todos os problemas dela de uma vez só, com inclusive perdas grandes, né, com o falecimento de filhos, mãe, tudo ao mesmo tempo. E ela começou a chorar e começar assim, sempre foi fechada, sabe? E só o fato de ela estar aberta para falar e outro para escutar, ela foi falando e se sentiu bem melhor, saiu leve, sabe? Eu acho que o lado espiritual, as casas espíritas, elas falham nesse processo de acolhimento. Porque vai só fazer tratamento de coisa, mas não tem esse olhar de acompanhamento, de coisa. E eu acho que não dá mais para não ter o acolhimento. O tempo agora, eu lembro quando eu estava no local que vocês sabem, né? Que a gente estava, que eu via pessoas que pegavam e caíam, desmaiadas ali. Aí eu falava assim, meu Deus, se fosse no hospital, não ia deixar acontecer isso. Acho que a gente tem que ter um olhar de cuidado, sabe? Aquela pessoa que foi ali, passou mal, porque às vezes aquelas convulsões, essas coisas, não é tão, né? Deixar assim. Então eu acho que a gente tem que ter esse olhar sim do acolhimento. E eu tenho, sempre tive.
Pedimos, aqui está falando do procedimentos para o encerramento dos atendimentos. Pedimos retorno da equipe junto aos hospitais espirituais de luz e pede seu retorno junto aos nossos corpos físicos. Eu não faço, aqui nós não fazemos esses inputs. Eu faço, né, gente? Eu faço. Olha o João viajando. Pode ir. Deu um branco. Acontece direto comigo. Diferença dos outros grupos. O foco do hospital espiritual é realizar atendimentos continuados. E o objetivo é a sistematização do tratamento. É o que eu acabei de falar. Aqui eu trouxe uns casinhos de 2012. Quando a gente montou lá na chácara, que eu trabalhei de 2012 a 2019. Então essa consulente, ela apresentava falta de ar, má oxigenação do cérebro, estava realizando procedimentos. A equipe foi realizar procedimento cirúrgico no cardíaco dela. A equipe de desdobramento foi até a casa da consulente. Houve uma limpeza na energia de relacionamento dela com o esposo e comandando o sentimento de perdão. Então, nesse caso, ela tinha um problema com o esposo, né? Relacionamento de casal. Houve um salto quântico, apresentou choro, dor no peito, angústia e falta de ar. Mandou-se um comando de energia de luz rosa. A consulente nesse passado estava vestida de noiva, apresentando sintomas de abandono com muita ânsia. Amanamos energia e desligamento desses sentimentos, alinhamento dos corpos, e esse caso é um caso de ressonância com o passado. Com a história que ela viveu no passado. Ela foi abandonada. Então hoje ela repetiu o mesmo padrão. E provavelmente com a mesma pessoa? Sim. O marido, na verdade, era o esposo era tipo do passado abandonado. Então era uma relação kármica. Então. Sim. Pode passar o caso 2. Essa aqui era uma mulher, ela tinha 27 anos. Essa consulente apresentava uma trauma de infância. Ela teve que ser trabalhada dos 9 aos 12 anos. Foi aplicada energia de luz laranja no chakra umbilical dela. Apresentava um aparelho da coluna. Sentia muita dor nos braços. A gente teve que trabalhar o líquido da cartilagem dela no braço. Foi realizado um salto quântico para fazer cirurgia no ouvido dela no passado. Nesse passado, ela tinha um ferro no braço. Avançou para outro, teve que avançar mais um passado, onde ela usava roupa de camponesa, e foi identificado um caso de envenenamento. Tratamento. Foi feita uma despolarização, foi feita uma limpeza com energia verde esterilizante no estômago, foi realizada uma cirurgia no corpo etérico, aplicado um microdozador floral para as dores dela e alta confiança, e a consulente passou por mais 3 atendimentos. Pode passar no outro caso. Esse já foi em 2013 que nós atendemos. A consulente chegou com um quadro de pressão alta, problemas na carótida, veias e artérias. Tratamento. Foi realizado um tratamento na cabeça, foi aplicada uma energia na medula, o corpo etérico chegou girando, houve um tratamento médico e espiritual na cardiologista do Hospital Flor de Luz, passou uma sonda de energia de luz prateada, foi feito um reequilíbrio de chakras, os médicos espirituais passaram luz verde na cabeça para a reconstrução dos tecidos, cirurgia de safena teve que fazer nessa pessoa, e foi aplicada medicação pelo tempo necessário. Houve um tratamento também na tireoide dela, e foi feito os alimentos de chakra e a harmonização dos corpos etéricos. Esse aí, sabe, falta um pouquinho usar? Senão fica muito grande hoje. Então, eu vou falar sobre o quanto. O que é quanto? Quanto é uma palavra latina que significa quantidade. O seu plural é quanta. Na física, quanto é a menor quantidade de qualquer grandeza física envolvida numa interação. Então, na geometria se trabalha com isso, gente. A quantidade da energia. Então, por isso que a gente fala o tempo todo, não é mediunidade, não precisa ser algo de médio, porque o que vai ser trabalhado é essa interação de energia dos corpos do consulente, do que envolve dentro da equipe, que envolve da equipe que estamos auxiliando. Então, essa vibração de quantidade de energia que está toda condensada ali, que a gente vai estar trabalhando. E isso independe de você ser médium ou não. Porque a energia flui, né? O nosso corpo é pura energia. Tudo aqui é energia. Né? Essa cadeira nós estamos, essa mesa nós estamos interagindo. Tudo nós estamos interagindo. Tudo é energia.
você vai cansar. Deixa para a Deixa pra próxima. próxima. Então, querem perguntar alguma coisa? Se eu souber responder, tá? Eu sou bem sincerona nas minhas coisas. Eu quero. Mas eu não sei, puxou um pouco do assunto, mas uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é que você falou que depois, daqui a uns anos, talvez não vai ter mais campo energético aqui na Terra, que a gente não está fazendo a mesma frequência, alguma coisa nesse sentido. É evolução, amiga. Por exemplo, assim, nós estamos indo. O que faz evolução? A gente aprender a interagir com tudo, né? Com o meio ambiente, com o ser humano, com a questão de você aprender a respeitar todo esse campo de energia. E não está acontecendo isso. Nós estamos numa fase em que as pessoas não estão conseguindo se integrar nessa união de conexão, entendeu? Não é só na verdade, os espíritos não depende mais deles só agora, depende de nós, praticamente. O que nós estamos fazendo com nossas vidas, o que nós estamos praticando, por isso que pede cada vez mais o autoconhecimento, melhorar sua consciência em relação ao próximo. Então, é isso que o Espírito está falando o tempo todo. Buscando muito a parte financeira, o termo, adquirir. Você tem, eu creio assim, o meu entendimento é que você precisa ter, né? Mas também vocês não estão, as pessoas, numa maioria, não estão se autoconhecendo, não estão se tendo mais conhecimento para a área, para essa parte espiritual. O juiz falou uma coisa bem legal quando ele fala assim, os médios eles estão preocupados em provar a mediunidade dele. Eles não estão preocupados em somar com toda essa espiritualidade que está aí disponível. Eles não ouvem muito a espiritualidade. Vocês podem até que tem centros de casas espíritas. Tem um livro até que fala, aconteceu na casa espírita, que você lê ele, você fala assim, que um dos lugares que é mais obsidiado são as casas espíritas. Mas sabe por quê? É um pouco opinião pessoal. Eu pergunto assim, o que você seria se você não tivesse sua mediunidade? Você teria que ser uma pessoa tão boa quanto. Então, é uma persona, eu sou médium. Eu não sou Jailson, eu sou médium. E eu começo o quê? A ser a persona, e não eu. Então eu me apresento como médium. Você vai num centro espírita, o cara é um médium. Ele não é o Jailson, ele não é o José, a Maria. Há uma despersonalização. É isso mesmo. Ou seja, um processo psicológico doentio, na minha visão, um transtorno de personalidade. Que não tem nome, né? Isso. Mas na Tem sim, personalização que você falou. É que assim, né? Transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista. Porque na verdade, para mim, assim, acaba sendo, eu vejo assim, um certo traço de narcisismo em certos métodos. Que na verdade você está meio no caminho assim, meio que para uma doença sua mesmo. Aí se eu sou doente, como é que eu vou, entendeu? E aí a resposta a isso é que você cria dependência da pessoa que vem de cima. Quando na verdade você tinha que ser independente. Que nem você, no momento foi dependente do seu pai e sua mãe, a ideia é que uma hora você vai se tornar independente, vai ter a tua vida daquilo. Entende? Então o Jailson, ele vai viver a vida dependente dele, dependendo da mediunidade dele. Entendeu? Eu sou médium lá, tá? Posso sentar lá na mesa mediúnica e eu sou médium. Mas, entende? A mesma coisa acontece com o juiz. Ele é juiz na hora que ele está no fórum. Bota a capa preta lá, juiz. Saiu do fórum, tira a capa preta e volta para casa, agora o seu João. Só que ele passa a ser juiz na casa, ele passa a ser o pai juiz. Isso mesmo. No centro lá do trabalho dele, ele é juiz, no clube ele é juiz, ele passa a ser o juiz. Ele usa a persona. Isso, ele vira persona. Entende? Eu acho que esse é o grande problema. Eu começo a usar muita a rede social, começo a jogar muita coisa e crio uma persona que não sou eu. É tanta coisa falsa que eu estou postando, que daqui a pouco eu vou usar tanto aquela persona que eu começo a ser ela e não eu. Você cria esse. Essa codependência. E essa criação está existindo muito, né? As pessoas, elas se... A gente vai citar, eu vou citar um exemplo que nós três passamos semana passada, sem citar nome do consulente, tá? A consulente, ela está nessa fase da persona.
ela veio para receber o tratamento e dentro da apometria a gente tem umas certas técnicas que a gente trabalha. Só que ela é uma pessoa que trabalha dentro da Umbanda. E ela, quando a gente colocou o atendimento, ela se desesperou. Porque ela achou que estava mexendo com ela está tão de personalidade tão forte com a. Ela já está vivendo a personalidade dela do que ela recebe, que ela tem medo de perder a entidade. Nós tivemos uma hora trabalhando. Na verdade, então, ela criou uma simbiose. Uma simbiose. Uma Já simbiose. tem uma simbiose. Um nível de dependência emocional, inclusive. Muito forte. E isso a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessas. Eu não vou falar com uma crença, porque eu acho que a pessoa acredita nisso mesmo. Ela faz parte da vida dela mesmo aquilo. Mas se ela não se cuidar, ela pode ir para a saúde mental. Opa! Ela vai dar uma Facinho. psiquiatria ali. Facinho. Gente, olha, eu acho que hoje a gente fez esse vai ficar longo, mas quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje. E até as próximas, né? Obrigado, mas eu fui top. Tá bom? Agradável, bem gostoso mesmo. Aprende bastante. Aprendemos, né? Então, muito obrigada aos que vão assistir depois, né? Um beijo pra vocês.